A maconha de fato vicia, então? O percentual de pessoas que usam maconha e estão suscetíveis a ter alguma relação problemática é de 9%. É um percentual pequeno se a gente compara com drogas lícitas como o álcool e a nicotina. Existe sim o risco da dependência química, como de qualquer outra substância. Não existe medicação que vá ter 100% de resultado em 100% dos pacientes. Ana Caroline. Ela é médica psiquiatra, especialista em medicina endocannabinoide. Hoje vamos falar sobre os efeitos da cannabis no cérebro, medicina endocannabinoide e como a cannabis pode ser o futuro da medicina. O que a gente tem de maior evidência para o uso de produtos à base de cannabis com finalidade medicinal são 4 condições, né? Que é a epilepsia, espasticidade na esclerose múltipla, dor crônica e ganho de peso em paciente oncológico. A gente pode dizer então que a cannabis é o futuro da medicina. Eu diria que a cannabis e os psicodélicos são a nova fronteira, principalmente para condições de saúde mental, né? Tem aquela velha polêmica, né? A maconha é porta de entrada para outras drogas ilícitas, assim? Eu não tenho uma resposta fechada para isso. O que eu posso te dizer é... Como exatamente, então, a cannabis funciona no cérebro? Bom, vamos lá. Eita, vamos lá. Maravilha. Bom, na verdade, assim, eu acho que essa pergunta é bem complexa, mas acho que a gente pode começar entendendo o que é a cannabis, as substâncias constituintes e como, e a partir disso, isso tem uma ação no sistema nervoso central. Porque quando a gente fala em cannabis, a impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas pensam numa molécula única, né? Cannabis, pronto. E na verdade, quando a gente fala de fitoterápicos no geral, né, mas da cannabis em específico, é uma planta que tem mais de 500 substâncias ali, né, catalogadas. Imagino que nos próximos anos a gente vai ter ainda mais do que isso. Então, quando a gente está falando de cannabis, a gente tem inúmeras substâncias ali. E cada substância ela vai ter uma ação específica em um sítio de receptor específico, né? Então, o CBD ele vai ter uma ação nos receptores do nosso sistema endocannabinoide que estão no cérebro, CB1 e CB2. O THC vai ter uma outra ação, CBG, CBN, outras substâncias elas vão ter outra ação, né? Então, em cada sítio de receptor, a gente tem uma ação diferente. E vale lembrar que esses fitocannabinoides, eles não se ligam apenas nos receptores endocannabinoides que estão presentes no cérebro. Eles também vão se ligar em outros sistemas de receptores. Então, eles se ligam em receptores serotoninérgicos, GABAérgicos, opiáceos, enfim, diversos outros. Por isso que a gente até fala, né, que são moléculas promíscuas, porque elas se ligam em vários sítios de receptores. Então, assim, essa resposta ela é um pouco ampla, porque depende da planta e depende da constituição e de qual fitocannabinoide em específico a gente está falando, né? Mas se a gente pensar a nível de receptor endocannabinoide, porque se a gente for abrir para os outros, tem muitos e cada um é uma ação diferente. Mas se a gente pensar em receptor endocannabinoide, né, a gente sabe que o THC ele é um agonista parcial desses receptores. Então, ele se liga, mas não se liga fortemente. E o CBD, ele é um modulador alostérico negativo. Ou seja, ele não impede que o THC se ligue nesse receptor, mas ele minimiza a ligação. E isso é uma coisa interessante se a gente pensar em termos de ação no cérebro, porque quando uma pessoa utiliza um óleo que tenha predominância de CBD e que tenha pouco THC, você acaba minimizando os efeitos tóxicos, qualquer efeito colateral, na verdade, do THC, e diminui, por exemplo, a questão dos efeitos psicotrópicos, né? Então, uma pessoa que usa um óleo rico em CBD e que tenha pouquinho THC, ela não vai ter os efeitos psicotrópicos. O que é um efeito psicotrópico? É o efeito da mudança da sua percepção ali, né? Psicoativo é tudo que age no sistema nervoso central. Psicotrópico é que modifica a nossa percepção, seja a percepção do tempo, a nossa percepção sensorial, né? O café, por exemplo, Ele tem esse efeito psicotrópico? Ele é psicoativo, na verdade, né? O café, ele te deixa mais ativo, mais enérgico, mais focado, enfim. Mas ele não é psicotrópico, ele não muda a sua percepção sobre o tempo, sobre as texturas, não muda a sua sensopercepção. Isso é uma coisa que o THC pode fazer e outras substâncias também têm esse potencial.
Mas, assim, pensando de maneira geral, seria isso. A gente sabe que a nível cerebral, né, a cannabis, ela tem efeito antioxidante, anti-inflamatório. Existem estudos que sugerem que ela induz a neuroplasticidade cerebral. Então, isso também é uma outra ação interessante a nível de sistema nervoso central. Mas, a priori, acho que se desse para resumir essa pergunta, eu responderia isso. Que legal. Então, a gente pode dizer que as principais substâncias dentro da cannabis é o THC e o CBD, né? Foram as primeiras a serem descobertas e como foram as primeiras, a maioria dos estudos pautam as dosagens em cima desses dois fitocannabinoides. Então, o CBD é ele que te causa o relaxamento ali da substância e o THC que te causa aquela sensação de você sair da realidade, é isso? Não é nem de sair da realidade, na verdade, né? Esse efeito psicotrópico. O efeito psicotrópico que é o efeito de ficar chapado mesmo, o efeito da brisa, né? O CBD, na verdade, ele traz o relaxamento, ele tem um potencial ansiolítico. O THC também, ele também traz relaxamento. A questão, assim, de diferença em relação a relaxamento e sintomas ansiosos que a gente poderia colocar dos dois é que o CBD ele é sempre ansiolítico. O THC, em baixa dose, ele é ansiolítico. Em alta dose, ele pode ser ansiogênico. Então, a depender são essas duas coisas? Ansiolítico e ansiogênico? Ansiolítico é que reduz a ansiedade. Ansiogênico é que fomenta a ansiedade, né? Causaria ansiedade. E essa dose, ela é muito variável. Tem pessoas que com uma dose mínima de THC já têm sintomas de ansiedade, despertados por essa quantidade muito pequena. Tem pessoas que... E aí tem que diminuir mais ainda. Na verdade, se uma pessoa ela é hipersensível ao THC, né, se com óleo que tenha menos do que 0,3% de THC, essa pessoa já tem algum tipo de sensibilidade, né? Algum sintoma que indique uma sensibilidade a essa molécula, aí o ideal é a gente tirar mesmo, porque é uma quantidade muito pequena. Aí você troca por um óleo que, Broad Spectrum, por exemplo, que tem todos os fitocannabinoides e não tem o THC. Mas acho que se a gente for fazer essa comparação, a gente poderia trazer isso. O que é muito interessante, porque algumas pessoas se pegam nisso, né? Nossa, mas como que maconha ajuda na ansiedade se quando tal pessoa fumou, a própria pessoa fumou, eu fiquei muito ansioso, né? Me deu uma crise de pânico, por exemplo. Isso acontece porque... Primeiro, normalmente para tratar a ansiedade a gente vai usar um óleo que tem a predominância de CBD, porque ele tem um maior potencial ansiolítico. E outra que talvez essa pessoa, na verdade é muito provável que esta pessoa tenha uma maior sensibilidade ao THC. E aquela dose, seja ela mais baixa ou mais alta, enfim, né, no contexto do uso fumado fica difícil saber, foi suficiente para aumentar os sintomas ansiosos. Mas assim, então, o THC... generalizando, né? Você falou que tem casos que não acontece isso, mas a baixa quantidade dele te tira ansiedade, então. E a alta quantidade te causa mais ansiedade. Exato. Só que esse alto depende muito, porque tem pessoas que utilizam THC com recorrência, então para elas consumirem uma quantidade de THC que deixe elas mais ansiosas, normalmente são doses bem significativas, né? Então isso é muito... De pessoa para pessoa mesmo. E quanto mais a pessoa utiliza a cannabis, assim, né, essas substâncias, mais ela precisa aumentar a dose para sentir o mesmo efeito? Como se fosse uma... Tolerância? Exato. Isso acontece, sobretudo com THC, né? A gente sabe que é uma molécula onde é comum as pessoas terem uma tolerância com o passar do tempo. Então, o que acontece no contexto de tratamento às vezes, depois de 1 ano e pouco do tratamento, a pessoa parar de ter os resultados que ela tinha antes, controle da dor, por exemplo. E aí, por saturação dos receptores, né? Aquela dose já não está mais sendo suficiente para controlar aqueles sintomas. Aí, o que a gente pode fazer é uma pausa estratégica, que a gente chama de washout, que é parar. Aí a literatura Washout, difere. tipo, limpar. Exatamente. Nesse sentido de vamos limpar os receptores que estão saturados. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal.
Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Aí você para ali. Eu falo 7 porque é a média que eu fiz, porque tem lugar que fala 3, tem lugar que fala 5, né? Isso depende muito de literatura para literatura. Mas eu prefiro, pelo sim, pelo não, deixar 7 dias e aí a gente retoma o tratamento. Sim. Interessante, é bem curto o período, né? 7 dias sem usar nada mesmo, né? Então funciona, nossos receptores no caso, nossos receptores canabidioides, é assim que fala? Endocannabinoides. Endocannabinoides. Então nossos receptores endocannabinoides funcionam mais ou menos como os de dopamina lá, né? Porque, fazendo uma analogia assim, porque eu vejo neurocientistas falando que quando você tem muita... tá produzindo muita dopamina, ou acontece muita dopamina no seu cérebro, eles vão fechando, né? Porque eles barram, eles falam, putz, tá vindo muito. Uhum. E aí você tem que cortar coisas que te trazem muita dopamina pra ele voltando ao normal. É mais ou menos nesse sentido, então. Já que você fez essa correlação com a dopamina, e a gente está falando de uma substância, a gente pode até pensar que nem é o contexto, né, do que a gente está falando, no contexto de uso medicinal, mas se a gente pensar em outras substâncias mesmo, né, num uso abusivo de substâncias no geral, que pode ser de maconha, inclusive, né, mas pode ser de álcool, cocaína, enfim, qualquer outra substância, você vai ter uma saturação, uma ativação do sistema de recompensa, uma liberação muito grande ali de neurotransmissores, entre eles a dopamina. Só que é isso, o nosso corpo ele vai estar sempre lutando para a regulação. Então, tudo que é demais, a gente vai falar, peraí, isso aqui não tá normal. Então, eu vou dar uma segurada para as coisas se manterem ok aqui. E aí você precisa cada vez mais de doses maiores, né, da substância para você ter o mesmo efeito, por uma saturação ali dos receptores. Tanto que quando a gente começa a beber, por exemplo, ninguém começa tomando uma garrafa de uísque, né? A gente começa no máximo ali tomando uma cerveja e olhe lá. E isso, com o tempo... a gente vai ficando demais ainda. Exatamente, a gente vai ficando mais tolerante, né? Menos sensível à substância e vai precisando ali de substância, de doses, né? Cada vez maiores. E que tipo de pessoas é aconselhável utilizar essas substâncias assim? Porque existem também as pessoas que não podem utilizar, né? Você pode me corrigir. Como que funciona isso? Explica pra gente. Tá, vamos lá. Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente ver o que tem de mais evidência hoje em dia, né? De indicação clínica mesmo. O que a gente tem de maior evidência para o uso de produtos à base de cannabis com finalidade medicinal são 4 condições, né? Que é epilepsia, espasticidade na esclerose múltipla, dor crônica, náusea, vômito e ganho de peso em paciente oncológico. Então, essas são... Como assim? Não entendi. Esses 4 perfis de pacientes... Mas que tem náuseas, então? Paciente oncológico que tem náusea, vômito e teve perda de peso. Paciente oncológico que tem câncer. Isso, exatamente. E são pacientes que têm muita dor também, né? Então acaba se beneficiando dessa ferramenta terapêutica. Então são os que têm epilepsia, esclerose múltipla e pacientes com câncer que têm esses sintomas? E dor crônica, e pessoas com dor crônica. Isso são as maiores evidências, são as condições clínicas que a gente tem uma maior robustez de estudos, né? Porque na pirâmide de evidência científica, a gente tem quanto mais para cima da pirâmide, maior evidência, quanto mais para baixo, menor evidência. Então, assim, existem estudos que são pesquisas na internet, né? Que não tem muita qualificação científica, e tem estudos que eles fizeram com muitas pessoas, um duplo cego, estudos clínicos, então são estudos mais qualificados. As condições clínicas que a gente tem mais estudos qualificados são essas 4. A gente tem outras condições que tem menos estudos, mas que tem estudos qualificados também, como transtornos ansiosos, por exemplo, transtornos do sono, tem estudos interessantes com TEA, né, com transtorno do espectro autista. Falei isso?
pensando em outras condições. Aí tem outras síndrome de Tourette também tem estudos interessantes, exatamente. Parkinson também? Parkinson e Alzheimer menos, mas tem também. E aí vale a gente trazer isso aqui também, que para algumas condições, a gente está falando aqui de Parkinson e Alzheimer, por exemplo, são condições neurológicas e, né, neurodegenerativas. A proposta do uso da cannabis nessas condições não é uma proposta curativa, né, no sentido, vai tomar cannabis e vai curar essa condição. Uhum. A gente não tem essa realidade hoje. Pode ser que no futuro, né, enfim, isso se desenvolva. Mas a gente sabe hoje que aplicada a essas condições é melhora de sintoma. E não só essas condições. A cannabis, ela não cura nenhuma condição clínica, né? Não é uma medicação que nem tipo, um antibiótico que eu vou tomar aqui 7 dias e vai matar essa bactéria e eu estou curada dessa pneumonia. Ela é uma medicação, assim como outras medicações que a gente tem para controle de sintomas. Tá. Então, assim, o paciente com Alzheimer que toma a cannabis, ele vai ter melhora da qualidade de vida, porque vai melhorar a agitação, vai melhorar a agressividade, ele vai dormir melhor. Isso significa que ele está curado do Alzheimer? Que essa doença não vai evoluir? Não, mas significa que ele vai ter melhor qualidade de vida. Que, pensando numa doença neurodegenerativa, é interessante e importante, não só para esse familiar, mas para a família dele, que ele consiga viver em dignidade, né, e da melhor forma possível com a condição que ele tem. Uma vez eu vi um vídeo, assim, bizarro, cara, que foi um senhor que tinha Parkinson, assim, né, e você jogar no YouTube lá, using THC ou CBD, alguma coisa, paciente com Parkinson. Aí o senhor tá assim no sofá e o médico tá gravando ele, que tá fazendo tipo uma experiência e tal. E aí o cara com Parkinson tremendo assim, absurdo tremendo. E aí ele vai lá, usa, não sei se foi o CBD ou o THC, e aí ele fica de boa, ele para. Então seria mais nesse sentido, né, de tirar esses sintomas dessas doenças, mas não vai curar o Parkinson, né, em si. Exatamente. No caso do Parkinson, melhora o padrão de tremores, melhora sintomas ansiosos, melhora a qualidade do sono, dor, que muitas vezes, até pela idade, esses pacientes também têm. Mas acho que isso é muito importante. Toda vez que eu atendo esse perfil de paciente, sobretudo, né, pacientes com condições que são incuráveis e que são neurodegenerativas, que têm uma progressão ao longo do tempo, eu até falo para a família que eu prefiro baixar as expectativas, que a gente seja bem pé no chão, porque às vezes a gente vê um vídeo desse, né, e nossa, meu Deus, ele vai usar o óleo e não vai tremer nunca mais, e não vai ter mais nenhum problema, enfim. Então, assim, isso também é uma coisa muito importante da gente entender, porque cada organismo é único, né, e por mais que às vezes a gente coloque 2 indivíduos com a mesma condição, cada um vai ter a sua maneira de expressar aquela condição, vai ter o seu perfil de sintomas, enfim. Então, às vezes a gente vê um resultado muito extraordinário, né, num paciente de Alzheimer, de Parkinson, enfim, outras condições, e a gente acha que com o nosso familiar, com a pessoa que a gente gosta, com a pessoa que a gente ama, enfim, isso vai ser igual, né, vai ter a mesma reprodução. E infelizmente, isso não é uma realidade, né? Claro que, enquanto médica, eu sempre quero que meu paciente tenha o melhor resultado possível, mas eu acho extremamente importante a gente alinhar as expectativas com a família, porque não existe medicação que vá ter 100% de resultado em 100% dos pacientes, né? Não é assim com a cannabis, não é assim com nenhuma outra medicação que a gente tenha. Então, acho que é muito importante... Eu acho muito legal esses vídeos existirem, né, e a gente ter esses parâmetros não pode ter uma expectativa tão alta, né, em relação a tudo isso. Exato. É importante até pra gente quebrar o estigma do tipo assim, nossa, caraca, essa mesma planta que foi tão demonizada tá ajudando essa pessoa e olha que resultado incrível. Então, acho que isso é importante pra quebrar um pouco o preconceito, mas acho que isso não pode virar uma promessa de um milagre para as pessoas. Não pode banalizar, né? Exatamente, porque é isso, não é para tudo nem para todos, né? E assim, a gente falou de pacientes que é interessante utilizar, mas assim, em condições mais extremas, né? Epilepsia, pacientes com câncer e tal. E se o cara, por exemplo, tem depressão, serve como um tratador dessa doença também? Ou se ele tem muita ansiedade no dia a dia, é interessante? Como que funciona isso? Então,
para depressão, a gente tem menos estudos. E eu confesso que na minha prática clínica a resposta é muito lábil, assim. Então, normalmente melhora os pacientes que têm uma depressão mais ansiosa, ali um transtorno misto de ansiedade e depressão. Isso normalmente acaba melhorando com óleo. Depressão mesmo, né? Depressão clássica, com sintomas de tristeza, angústia, enfim. Aí, eu nem indico, eu prefiro indicar antidepressivos clássicos mesmo, né? As medicações que já são primeira, segunda linha dos guidelines. Para transtornos ansiosos, eu acho uma ferramenta bem interessante, tá? Na prática, funciona bem, tendo uma certa vantagem em relação a algumas medicações alopáticas de ter um menor perfil de efeitos colaterais, né? Então, acaba sendo uma ferramenta interessante nesse sentido. Mas, assim, para depressão, eu não acho uma ferramenta tão interessante. E, assim, a gente falou que é interessante utilizar, mas e as pessoas que não é interessante, que não podem utilizar? Aquela história, por exemplo, de que muita gente fala aí, se você tem um familiar com esquizofrenia, é interessante não nem fumar a primeira vez, etc. Como que é isso daí? Vamos lá. Assim, tem muita coisa pra gente falar dentro disso. Bom, primeira coisa é quem tem contraindicação ao THC em específico, né? Quem não pode usar THC, que é uma substância que tem efeitos terapêuticos também, tem suas indicações, mas é a substância na cannabis que pode induzir a psicose. Então, quem tem contraindicação ao THC em específico? Pacientes com esquizofrenia, pessoas que têm histórico de esquizofrenia em parentes de primeiro grau, né? Então, tem um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Pacientes com transtorno afetivo bipolar por conta do risco de indução da mania pelo uso de THC. Então, é só familiares de primeiro grau, assim? Por um parente muito distante? Às vezes, não, primo de quinto grau, aí, né, não tem tanta influência genética na sua vida, mas, assim, histórico de primeiro grau realmente acaba tendo uma maior influência, né? Porque você é a próxima geração ali, então tem bastante herdabilidade genética. E aí, esse grupo é realmente contraindicado. Outra coisa que a gente pode pensar são as pessoas que já tiveram uma experiência com maconha e tiveram uma experiência ruim. Eu fumei maconha e tive uma psicose. Essa pessoa é contraindicada usar o THC. E como que ela identifica se ela teve ou não uma psicose? Porque ela vai ter sintomas psicóticos, né? Ela vai ter ali um descolamento da realidade. E aí, é claro que quando a gente está na psicose, é difícil você entender que você está psicótico. Mas aí, é uma coisa isso que seria, tipo, aquela visão de que, tipo assim, as coisas mudam de cor, é tipo um negócio assim? Não... Como que você pode Não de alucinação, não de alucinação visual, mas a pessoa passa a ter um conteúdo delirante mesmo, de ouvir sons, né? Muito mais como uma questão auditiva do que a questão visual, né? De ouvir sons ou de ter crenças muito distantes da realidade mesmo, né? Ter um padrão ali delirante das coisas, e aí essa psicose que ela é induzida por substâncias, ela tende a melhorar, ela tende a regredir com a cessação do uso da substância. Que no caso aqui a gente está falando da maconha, mas poderia ser uma outra substância, a ayahuasca, por exemplo, né? Que poderia induzir um quadro de psicose, e normalmente a gente sabe que cessando isso vai melhorar. Então, se a pessoa quer utilizar, assim como o uso medicinal, todos os casos é interessante procurar um profissional, né? Exatamente, porque existem vários fitocannabinoides, né? Como eu falei, a gente está falando de um produto feito a partir de uma planta, então tem composições diferentes. E cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, né? E isso, dentro da anamnese, a gente vai avaliar um monte de coisa. O histórico prévio desse paciente, o que ele já usou de medicação, o histórico psiquiátrico familiar, né? Tem pai, mãe com alguma condição psiquiátrica, irmãos, enfim. Se essa pessoa já teve alguma experiência com maconha ou com outras substâncias, como que foi essa experiência? Ela faz uso contínuo? Como é que é essa relação, né? Como é que tá a libido dessa pessoa? Como é que tá a disposição dessa pessoa? E qual que é a abordagem que você faz com o paciente? Assim, você fala, não, isso daqui vai ser um uso temporário e a gente vai usar durante alguns meses para tratar isso, ou às vezes o cara quer usar para sempre, assim, como funciona?
é muito de paciente para paciente, assim. Tem coisas que são temporárias na vida, tem coisas que são crônicas, né? Se às vezes é assim, uma pessoa que tá com um transtorno de ansiedade generalizada e alguém que tá muito sintomático nesse momento porque vai fazer o vestibular no final do ano, por exemplo, vamos pensar nesse cenário. É uma pessoa que ela tá muito sintomática, reativa, né? Isso reativo a um momento de vida que ela tá vivendo nesse momento, que é a preparação para o vestibular e tal. Passando o vestibular, e tratando adequadamente essa pessoa, seja com óleo de CBD ou com uma medicação alopática e com psicoterapia, é muito possível que essa pessoa consiga seguir a vida dela sem medicação, né? Sem intervenção farmacológica. Então, isso é um perfil que a gente vai direcionar para que essa pessoa use por menos tempo. Ou, sei lá, pensando no outro contexto, né? Se separou e tá com insônia, enfim, em decorrência do estresse do momento atual, aí a gente vai usar essa medicação pontualmente. Agora, é uma pessoa que tem fibromialgia, ou é uma pessoa que tem 5 hérnias de disco e tem uma dor crônica. Essa pessoa, ela vai usar pela vida toda, né? O óleo, porque é uma condição que não vai se curar ali. Então, assim, pode ter momentos até que a pessoa pare, ela melhore o padrão de dor, mas são condições que vão requerer um tratamento de longo prazo, né? Agora, queria tirar uma dúvida aqui, assim, todo podcast deve perguntar isso, mas eu acho que é interessante. A maconha de fato vicia, então? Então, o percentual de pessoas que usam maconha e estão suscetíveis a ter alguma relação problemática, vício, dependência, enfim, é de 9%. É um percentual pequeno se a gente compara com drogas lícitas como o álcool e a nicotina. Se a gente pensar, então, sei lá, de 100 pessoas que fumam maconha, 9 ficariam dependentes, por exemplo. É um percentual pequeno, mas ainda assim, esse percentual existe. Então, existe sim o risco da dependência química, como de qualquer outra substância. E para além da própria dependência química em si, que existe, né, e é real, existe o uso problemático mesmo, que a pessoa não necessariamente tem uma dependência química, mas muitas vezes ela vai ter ali uma dependência psicológica da substância, eu tenho um mau uso da substância, né? E isso acaba, muitas vezes, a um longo prazo, gerando uma dependência química. Mas, de maneira geral, poucas pessoas que utilizam, porque eu não sei você e vocês, as pessoas que estão assistindo nesse momento, tinham essa impressão, mas antes de fazer psiquiatria, antes de estudar um pouco mais sobre o uso de substâncias, de ter a visão que eu tenho hoje de redução de danos e outras coisas, eu tinha muita impressão de que alguém que usasse uma substância uma vez iria ficar dependente, assim. Então eu achava que, nossa, quem fumar maconha vai usar maconha. Tipo, fumou uma vez, você vai ter problema. Cheirou cocaína uma vez, você vai ter problema. Usou bala, você vai ter problema. Então, a ideia que eu tinha, que se construiu, e que eu sei que é uma ideia que muita gente tem mesmo, que usar uma vez, você já vai ficar um viciado. Isso não é uma verdade, né? A gente sabe que para uma pessoa usar uma substância e ela ter um uso problemático, ou ter uma dependência química dessa substância, existem diversos fatores para isso acontecer, né? São muitos caminhos. Eu mesmo tenho vários pacientes que já fizeram usos pontuais, tanto de maconha quanto de outras substâncias, que não tiveram nenhum uso problemático, abusivo, enfim. E quais são esses fatores que causam o vício? Olha, normalmente, pessoas que têm problemas com substâncias são pessoas que têm outras condições psiquiátricas, né? É muito comum você ter comorbidades psiquiátricas, normalmente não tratadas, que acabam predispondo essas pessoas a terem um uso abusivo de substâncias. Então, isso é um ponto, né? Você tem um transtorno psiquiátrico, tipo, por exemplo, um TDAH, que a pessoa tem uma maior impulsividade, isso predispõe a ter um uso problemático de substâncias. Estou falando aqui que todo TDAH vai ter um uso problemático de substâncias? Não estou dizendo isso. Mas é um perfil de pessoas que, se a gente colocar, talvez, do lado de alguém que não tenha TDAH, essa pessoa está ali mais predisposta. Transtornos de personalidade, né? Transtorno de personalidade borderline, por exemplo, que também tem um perfil aí de maior impulsividade. Transtornos do humor, né? Porque
a questão do uso da substância, né, pensando numa pessoa depressiva, por exemplo, né, se ela tem depressão e ela usa a substância e ela melhora naquele momento, né, por mais que seja momentaneamente, isso acaba sendo um reforço positivo para que ela use aquelas substâncias mais vezes. Sim. É que nem, tipo, pensar em chocolate. Se eu tô mal, como chocolate e me sinto bem, eu vou querer comer chocolate de novo, porque é gostoso e me sentir bem. Então, isso acaba sendo um reforço para que aquela pessoa use aquilo mais vezes. E aí a gente tem outras questões, né? Que aí são mais amplas, desde acesso à saúde, informação, nível socioeconômico, né? Tudo isso são questões, né? Fatores aí já num âmbito mais sociocultural, enfim, né? Que vão predispor uma pessoa a ter um uso abusivo ou não. Puxando como gancho o fator socioeconômico, a gente observa que quanto maior a renda da pessoa, ela utiliza mais a cannabis, ou é ao contrário, quanto menor a renda? Olha, eu não tenho esse dado, tá? É até uma coisa interessante para se pesquisar. O que eu posso te falar é o acesso à maconha, ele é diferente. Existem níveis de maconha, então. Na verdade, é que assim, vamos lá. Pessoas que têm menos renda, elas normalmente não vão conseguir comprar uma flor de maconha, porque uma flor custa muito mais caro do que um prensado. Então, para uma boa parte do Brasil, o acesso à maconha é a maconha prensada. E o que é o prensado? O prensado é uma maconha que não é a flor ali bonitinha, é uma maconha que foi armazenada num armazenamento que não é o melhor do mundo e foi prensada, né? Tipo quando os policiais mostram que apreenderam toneladas de maconha, aquele tabletão assim. Exatamente. Exatamente. E esse é o acesso da maioria das pessoas. E um acesso que às vezes não é só econômico. Existem lugares do Brasil que mesmo que a pessoa tenha dinheiro para comprar uma flor, ela não vai conseguir comprar porque não acha quem venda. Então, assim, de maneira geral, o acesso da maior parte da população é o prensado. Aí, se você pega uma classe econômica, pessoas, né, que têm maior condição financeira, maior poder aquisitivo, essas pessoas têm acesso a flores, têm acesso a extrações, né? Então, tem acesso a uma planta que foi melhor armazenada, né? Então tem acesso a uma maconha melhor. Isso é fato, né? Então, isso é um ponto. Essas pessoas acabam tendo maior acessibilidade. Então, o quanto que essas pessoas consomem fica difícil a gente comparar, mas o que elas consomem existe uma diferença grande. E até na própria criminalização, né? A gente tem a descriminalização agora, mas uma coisa importante de ser falada que eu até brinquei esses dias, é que a descriminalização ela já existia, depende do bairro que você tava. Porque não é incomum em São Paulo as pessoas irem na Vila Madalena, enfim, em alguns ambientes, as pessoas estarem fumando maconha livremente, às vezes até próximo de policiais, que nada acontece. E a gente sabe que nas periferias várias pessoas são paradas todos os dias, pessoas que inclusive nem fumam maconha, mas que sofrem enquadro pelos locais que elas estão, ou pela cor da pele, né, por outras questões ali socioculturais. Então, essa questão da relação com a planta, ela tem muito esse local também, né? É muito bonito a gente falar de redução de danos, então falar, ao invés de usar um prensado, usa uma flor. Quem que tem acesso à flor, né? É uma diferença, ainda mais para uma pessoa que às vezes tem um consumo mais frequente, é impossível ela comprar flor. E ela não conseguiria plantar, por exemplo? Então, por lei, se eu não me engano, é permitido até 2 mudas, né? Por caso. Agora, com a descriminalização, a gente está falando num cenário diferente, né? Antes da descriminalização, essa pessoa poderia ser presa se ela plantasse maconha em casa. Agora com o cenário da descriminalização, aí você tem um afrouxamento, claro que tem um limite, né, de plantas, mas você tem um afrouxamento disso, o que é diferente de outros países, daqui da América do Sul mesmo, né? Eu lembro que eu fui num congresso uma vez na Colômbia e eu achei muito engraçado, né? Porque realmente a gente vive num lugar, às vezes a gente não
não tem noção que, tipo, aquilo não é o normal de outros lugares, né? Não é o basal. E eu lembro que eu tava conversando com uma menina, ela falou, nossa, mas eu acho vocês muito mais abertos no Brasil para várias coisas e tal. Eu falei, nossa, eu acho isso de vocês, porque aqui vocês podem plantar maconha. Isso não é uma coisa criminalizada, não tem problema. E ela falou, nossa, mas como assim vocês não podem plantar uma planta na casa de vocês, tipo, no Brasil? E é uma coisa que gerou estranheza, porque pra ela, enfim, ela é uma pessoa jovem, né, e tal, era uma realidade há muito tempo lá na Colômbia. Mas assim, pensando num contexto geral, né, as pessoas poderem plantar seria um mundo ideal, porque você sabe o que tem no seu solo, enfim, né, vai ter todo o seu cultivo ali, sabe o que você está consumindo e não fomenta todos os problemas relacionados ao mercado ilegal. Então, esse seria um cenário maravilhoso, mas não era o que a gente tinha até pouco tempo atrás. Eu achava que até pouco tempo atrás a gente poderia plantar essas duas mudas aí, só que caso, tipo, pegassem, levariam, mas não te prenderiam, né? Agora, se você tivesse aí, entrando no nível subjetivo da questão, né? Tipo assim, se você tivesse balança na casa, aí realmente... Agora, essa questão das duas mudas eu teria que confirmar. Eu não sei se antes duas não era criminalizado. Duas em específico é muito pouco também, né? Isso é uma coisa importante, porque a cannabis é uma planta... Qual que é o tamanho, assim? Depende da morfologia, né? Depende do tipo de planta, do seu cultivo. Então, varia bastante. Tipo, sei lá, no ruderalis é diferente do tamanho de sativa, índica, embora a maioria hoje sejam plantas híbridas. Mas isso é variável. E às vezes você tá com uma planta lá maravilhosa e tem fungo. Às vezes pega fungo do nada e você estragou a planta, né? E a planta não é uma coisa que ela fica florindo o tempo todo. Ela tem um tempo de floração para a pessoa retirar as flores. Então, duas era muito pouco mesmo. Realmente, assim, ter duas. Mas eu não sei. É uma informação que eu teria que verificar se duas não era penalizado. Mas hoje é permitido, então. Agora com a questão da descriminalização tem uma quantidade, assim como tem de 40 gramas, tem uma quantidade de planta, mas aí é isso, não pode ter balança, não pode ter outras questões na casa que possam configurar a venda, né? Pega o cara tem um caderninho lá com um monte de coisa anotada. A gente falou lá, você falou de um caso de uma garota que estava estudando para alguma prova e tal. Eu queria entender como que funciona a cannabis em relação a estudo. Existem pesquisas que falam que ela pode auxiliar a criação das sinapses, né? Porque quando a gente estuda alguma coisa, o nosso cérebro começa a criar sinapses e tal, né? Quais são Existem algumas pesquisas que falam sobre isso? Então, tem alguns estudos até mais recentes, assim, investigando se seria um potencial, né, na questão do foco para o tratamento de TDAH, por exemplo, né? Se isso poderia auxiliar na concentração, no foco ali, em termos de estudo. Assim, são estudos muito iniciais, então o que eu posso te falar hoje, assim, você usar um óleo de CBD vai aumentar a sua performance cognitiva, né? Você vai aprender mais, isso a gente não consegue dizer. Pode te ajudar de maneira indireta, no sentido de, se você tá muito ansioso, é muito difícil estudar. Se você tem controle dos sintomas ansiosos, isso vai te ajudar a ter mais qualidade de estudo. E eu escuto de muitos pacientes até, eu me sinto mais focado com o uso, mas isso não é uma questão estudada, né? E não é uma questão que a gente possa nem comparar com os psicoestimulantes, por exemplo, né? Como Ritalina, Venvanse, enfim. E qual história, assim, de algum paciente seu, que você olha assim e você fala, putz, aqui uma história interessante, assim, pra você passar pra gente conseguir entender mais quais são os poderes, assim, da cannabis? Tem muitas histórias. Tem um caso que eu sempre conto, mas acho que é porque foi uma das coisas mais surpreendentes, assim, que eu já vi. Que era de uma paciente com demência, até a minha paciente mais idosa, assim. Hoje ela tem 91, 92.
E ela tava com um quadro bem avançado, né, de demência, além de uma idade mais avançada e tal, e ela já não andava, ela não falava palavras, ela só emitia sons, assim, incompreensíveis. E, enfim, era uma paciente que estava bem grávida, já não se alimentava bem e tal. E aí a filha dela me procurou. Ela já tinha tentado, né, as medicações padrão aí para o tratamento da demência. E aí, assim, depois que ela começou a usar o óleo, foi uma coisa muito surpreendente. Realmente, ela voltou a falar, assim, palavras compreensíveis, tipo, formular frases. Ela conseguiu andar melhor, melhorou a alimentação, então Foi nítida a diferença. foi uma coisa gritante mesmo. Mas assim, para além disso, né, os pacientes de dor têm um resultado também que é muito significativo, até porque quando a gente tem dor, a gente acaba tendo várias outras questões, né? Você fica com humor mais depressivo se você tem dor 24 horas por dia, você dorme mal se você tem dor, você fica mais ansioso se você tem dor. Então, são vários problemas relacionados à dor. E aí acaba sendo muito transformador o tratamento, porque você melhorando a dor, você melhora todo o resto da vida da pessoa, né? Melhora os relacionamentos dela. Uma pessoa que às vezes estava afastada do trabalho consegue voltar a trabalhar, a fazer planos, a viajar, a, enfim, né? Socializar novamente. Então, acho que assim. Claro, né, que os quadros ansiosos, os quadros mais psiquiátricos em si, a diferença também é muito interessante, mas a melhora do quadro ansioso a gente costuma ver também com antidepressivos, né, de uma maneira muito significativa. Mas eu acho que diferente de todas as outras medicações, assim, eu vi nos quadros de demência e nos quadros de dor, porque muitos pacientes usavam milhares de medicações para dor e não tiveram a resposta que elas tiveram com a cannabis. Então, acho que foram os mais impactantes. A gente pode dizer, então, que a cannabis é o futuro da medicina. Eu diria que a cannabis e os psicodélicos. Eu diria que a cannabis e as substâncias psicodélicas, assim, são a nova fronteira, principalmente para condições de saúde mental, né? Que é o que tem sido mais estudado. Já vieram dois ou três, assim, especialistas nesse tipo de medicina, né? Mas mais psilocibina, ayahuasca e tal. E eles falam que hoje em dia tem muito estudo que fala que realmente tá aí pra salvar muita gente, né? Uhum. Vai curar muita doença, etc. Total. E a proposta dessas um diferencial, né, dos tratamentos com essa substância é porque, assim, o que a gente tem regulamentado hoje no Brasil de psicodélico é o tratamento com a ketamina, né? Mas, assim, a própria cetamina, por exemplo, é um tratamento que normalmente... A gente fala que é um tratamento de resgate, né? Normalmente você propõe de 8 a 10 sessões. E, assim, muitos pacientes, uma grande parte, já tem uma resposta significativa depois da primeira sessão. O que é uma coisa muito surpreendente, porque quando a gente compara com antidepressivos convencionais, o paciente começa a ter resposta a partir da terceira semana. Alguns pacientes no segundo mês. Então, se você pensar nessa janela de tempo, que às vezes um paciente com uma depressão grave poderia até se suicidar, né? Você conseguir direcionar para um tratamento onde ele vai ter uma resposta... Uma resposta muito rápida é muito interessante. E de onde que vem essa cetanina que você falou? Cetamina. É um anestésico que a gente usa já desde 1970 para sedação em hospitais. E aí, nos anos 90, eles começaram a estudar, né? Pensaram, será que isso aqui tem propriedades antidepressivas? E aí, eles começaram a estudar e, de fato, viram que a cetamina tem propriedades antidepressivas. E aí, em 2019, foi aprovado lá nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil foi 2020. Eu não tenho certeza da data, mas é mais recente, uma coisa de 5 anos pra cá. Aí eles aprovaram o tratamento com a cetamina, tanto intranasal quanto endovenoso. E aí, assim, não é um tratamento contínuo, né? Como medicação psiquiátrica que a gente toma anos, né? Temporário. Enfim. A ideia é que seja um tratamento temporário. Sim. Que a pessoa faça ali 8, 10 sessões. A depender do caso, a gente pode fazer um tratamento de manutenção, né? Mas é um tratamento muito interessante. E dentro, acho que para
para além dessa questão da resposta ser rápida, né, uma das coisas que eu acho interessante é que a cetamina tem também essa questão da dissociação, que a gente falou que pode ter com outros psicodélicos, né? E eu vejo a dissociação como uma das causas do resultado ser tão interessante, porque muitas vezes nesse processo da experiência dissociativa, os pacientes processam experiências traumáticas, enfim, questões que muitas vezes não foram bem manejadas ali no passado, né? Ou ainda são questões que geram sofrimento e isso ressignifica, ou enfim, né? Traz uma paz mesmo, um novo significado para essas questões. Carol, a gente falou bastante, tipo, de óleo, como as pessoas utilizam, o CBD, THC, mas como que é feito esse óleo aí? A gente pega a planta, extrai ele, como que é esse processo detalhadamente? Certo. A gente tem outras apresentações, né? Tem óleos, tem gummies, tem spray nasal, cápsula, creme, enfim, tem várias. Spray nasal? Tem vários tipos de produtos. Caramba. E cada apresentação vai ter sua vantagem e desvantagem. Mas a produção, você vai ter a colheita das flores, que é o que as pessoas normalmente fumam no contexto adulto. E aí existem vários métodos de extração, né? Live rosin, gás butano, enfim, dá para você fazer no álcool etílico, né? Tinturas, tem vários métodos de extração, enfim, alguns mais industriais, outros menos. E aí você vai, a partir do método de extração que você vai usar, que pode usar gelo, que pode usar variação de temperatura e pressão, enfim, várias questões ali. Você vai produzir o extrato, né, que vem a partir dessa planta. O extrato é um pequeno volume, normalmente meio oleoso ali, que é um super concentrado de canabinoides. É o que muita gente conhece como haxixe, ice, crumble, enfim, que são extratos que as pessoas também fumam. Nossa, eu vi uma vez um vídeo de... Os caras foram lá, não sei se é um lugar da África e tal, que é legalizado, sei lá. E aí os caras produzindo haxixe, assim, né? Eles pegam uma peneira, colocam uma porrada, assim, de maconha pra passar... Foi alguma coisa... tem uma micragem específica Isso. ali. E assim, em quilos, deram gramas de haxixe. É muito pouco. Por isso que é caro, né? Porque... E por isso que o óleo é caro. Então, ótimo link. Às vezes as pessoas, nossa, mas é caro, né? Hoje a gente até tem opções mais acessíveis, enfim... Mas assim, para produzir, não tem um custo barato, porque é uma planta muito sensível. Então, se você vai produzir um bom óleo, né? Você tem que ter vários controles ali no cultivo, né? Ver a temperatura, a quantidade de luz que essa planta recebe, o solo, se tem contaminação ou não, o pH da água que rega a planta, tudo isso vai influenciar. Então, assim, a partir de várias flores, você vai extrair uma quantidade pequenininha ali de extrato. E esse extrato, a gente, para produzir o óleo, vai usar um diluente. Então, a partir do extrato, você vai escolher o diluente, né? No caso, a indústria escolhe. Se vai ser um óleo de coco, se vai ser um azeite, um óleo de avocado, enfim. E dependendo do óleo, muda também a reação no organismo ou não? Na verdade, assim, às vezes um óleo ou outro ele pode ser mais tolerado, às vezes você usa um óleo que é mais saudável, por exemplo, né? Usar um óleo de avocado, você já tem ali outras vitaminas, outras questões que acabam somando ali, que acaba sendo interessante, né? Tem o MCT, que vem do óleo de coco, que é mais industrial. Mas o veículo, ele não muda tanto o resultado final, assim. Você pode ter vantagens ou desvantagens, né? Porque às vezes, nossa, foi diluído em óleo de soja. Não é um óleo tão legal, né, de consumo, porque não é um óleo tão saudável. Mas em relação à ação dos fitocannabinoides, isso não varia tanto. E fora o óleo, a gente tem também o óleo, no caso, é consumido pela vaporização, né? Na verdade, o óleo a gente usa em gotas. Ah, tá. Em gotas. E aquele lá que teve uma vez na gringa, tava dando um problema gigantesco por conta dos caras pegando uma espécie, eu acho que eles pegavam esse óleo e colocavam no vape. Alguma coisa assim. O que acontece? E aí, tipo assim, no final da história, só pra... Ah, não, claro. O pulmão... Deu alguma doença no pulmão deles, começou a morrer gente e tal, porque não é pra isso, né?
Ah, tá. Não, isso mesmo. O que acontece? Lá fora, e aqui no Brasil também tem essas canetinhas de THC, né? Que já vem prontas, já vem diluída. Que é diferente de você colocar um extrato num vaporizador próprio para o extrato. Isso é uma coisa, onde você tem controle de temperatura ali, você não tem combustão, você vai absorver o vapor. Isso é outra coisa. Aquela canetinha, né, ela tem o extrato diluído em várias outras coisas. Então, tem o extrato diluído, muitas vezes, em propileno glicol, acetato de vitamina E, várias outras substâncias ali, para além dos fitocannabinoides, que vão estar sendo consumidas, né? Vão ser inaladas, assim como o vape de nicotina, que a gente também tem, que popularizou bastante. Então, a questão das canetas não é nem a cannabis em si, mas a questão das outras coisas que estão associadas ali. E, normalmente, para além desse problema, essas canetinhas, a resistência, ela toca no extrato, né? Você acaba tendo o conteúdo ali em contato com a resistência, então acaba queimando, você não tem... Aquecendo. Você não tem só o aquecimento da câmera transformando em vapor, então isso acaba também tornando o consumo menos saudável. E tem também aquele vaporizador, a gente estava falando em off, que você coloca a planta, né? O vaporizador de ervas. Isso. Também é uma estratégia interessante de redução de danos, porque a ideia é que você, nesse dispositivo, transforme a matéria vegetal em vapor. Aí você não tem os problemas de consumir os subprodutos da combustão, né? Assim, falando da medicina mesmo, endocannabinoide, quais são os maiores desafios hoje que vocês enfrentam em relação às políticas e às éticas nessa medicina? Bom, tem muito estudo, assim, dizer que tem pouco estudo não é verdade. Tem muito estudo nos últimos anos, isso vem crescendo, que eu acho bem positivo, mas ainda produzir ciência no contexto da cannabis não é uma coisa fácil, nem no Brasil, nem fora, então acho que isso é um desafio, porque embora o número de estudos tenha crescido bastante, a gente ainda precisa de mais estudos, como eu falei, né? O que a gente tem mais robustez de estudos foram aquelas 4 condições que eu falei inicialmente. Então, acho que isso é um entrave importante, as dificuldades dentro do meio científico mesmo. Um outro ponto de maior divulgação, enfim, mais educação sobre isso, né? Hoje, o que a gente sabe é que menos de 1% dos médicos brasileiros prescrevem produtos à base de cannabis, então é uma quantidade muito pequena dentro da demanda de pessoas que são assistidas, né? Então isso é uma outra coisa, um outro desafio, porque, por exemplo, eu já me deparei com muitas pessoas que têm um bom vínculo com seu médico, enfim, né, são bem assistidas, não pensam em trocar, e é ótimo, que bom. Mas, assim, às vezes tem uma condição que tem uma indicação de usar, são pessoas que têm interesse até de usar e que muitas vezes ficam sem ter o acesso a essa ferramenta porque o colega assistente não tem conhecimento sobre essa ferramenta ou porque ele não concorda com o uso dessa ferramenta. E tudo bem, às vezes não vai ser indicado para aquele caso mesmo. E tá certo, mas às vezes e pela falta de educação médica nesse contexto, a gente acaba privando essas pessoas de terem acesso a essa possibilidade. Mas a gente não liberou ainda por uma questão política mesmo. Como assim? Tipo, a gente não conseguiu liberar aqui no Brasil. Mas liberar por quê? Liberar como... Porque como a gente tinha falado, né? Foi descriminalizado, né? Mas assim, a prescrição medicinal, ela é autorizada. O médico, ele pode prescrever para quem ele quiser. Para quem ele achar que tem indicação. Então, o uso do óleo... não é só para doença X, Y, Z. Não. Existe uma coisa que chama, né, que é a autonomia médica. Então, se você achar que esse paciente tem indicação de usar um óleo para o tratamento da doença X, por mais que essa doença X não tenha tantos estudos para essa doença em específico, mas é um paciente que às vezes já esgotou as alternativas convencionais para esse tratamento e você acha que pode ser interessante para ele o uso do óleo, você pode prescrever. Não tem nenhum impedimento em relação a isso. Achava que era só para alguns tipos de doença, então... Não, você pode prescrever para o que você achar que tem indicação. Legal. Peguei uns dados lá. Parece que já está legalizado em 57 países, né, como uso medicinal, em 10 países como uso recreativo,
E de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, já existem 219 milhões de usuários da cannabis, né? Sendo que aumentou 60% nos últimos 20 anos. Ou seja, 60% cresceu o número de usuários nos últimos 20 anos. O que você acha assim, que vai acontecer nos próximos 10 anos? Quais são as perspectivas que a gente tem em relação à medicina endocannabinoide? Bom, eu acho que numa perspectiva otimista, eu acho que a gente vai aumentar bastante a quantidade de estudos, porque isso é uma crescente dos últimos anos, assim, tem vários gráficos que mostram isso. Então, acho que a gente vai ter uma gama maior de estudos e até de indicações clínicas, né? Coisas que hoje não estão muito bem sedimentadas na literatura, no futuro poderão estar, então eu acho isso muito legal. Hoje em dia a gente tem até teste genético, por exemplo, para ver como funciona a sua metabolização de cannabis, qual é o melhor perfil de fitocannabinoide para esse tipo genético em específico. Então, isso é bem interessante, né? Isso é um avanço, coisa que a gente não tinha antes. E eu acho que no futuro isso vai ser ainda mais desenvolvido nesse sentido. Para além disso, eu acredito que o acesso também vai ser bem maior, né? A gente tem vários estados hoje com projetos de lei para incluir, né, o óleo de cannabis no SUS. Então, isso é uma realidade do agora. Eu acredito que nos próximos anos isso vai estar... Se já existem esses projetos de lei, em algum momento isso vai vigorar, acredito eu. Eita, perdão. Sim. Aqui em São Paulo, inclusive, quem estava envolvido era o Caio France e tal. Então, é uma coisa que já está entrando em vigência. E em outros estados também. Tem no Espírito Santo, tem em algumas cidades do Rio, e acredito que isso vai ser meio que parecido com os Estados Unidos, um pouco, né, de cada estado ter a sua resolução para isso. Mas isso já é um movimento, então acho que no futuro isso vai ser mais acessível também para as pessoas, né? Porque acho que se você disponibiliza no sistema de saúde, sistema público de saúde, né? Você acaba criando acesso, então isso é muito positivo. Aí eu vejo esse cenário, assim, em termos médicos. Em relação às pesquisas, você acha que ainda tem mais a descobrir sobre a cannabis? Bastante coisa, bastante coisa. Talvez doenças que hoje a gente fale, não serve, pode ser que com pesquisas e avançando nesse sentido a gente consiga ter uma visão melhor. Sim, não, com certeza. E até mais coisas sobre a planta mesmo, né? A gente sabia muito de CBD e THC. E nos últimos anos, outros fitocannabinoides estão sendo mais estudados. Então, tem CBG, que está sendo mais estudado para questões de dor, anti-inflamatório. CBG? CBG, que é o canabigerol. Tem o CBN, que é Tudo isso está na cannabis. É uma outra substância que está presente na cannabis. Aí tem o CBN, que tem propriedades indutoras do sono. Então, hoje, inclusive, tem produtos que eles têm uma quantidade maior desses fitocannabinoides, o THCV, que é um fitocannabinoide que está sendo mais estudado para a questão de emagrecimento, estimulador do metabolismo. Então, isso são pesquisas, né, mais recentes. Eu acredito que no futuro a gente vai ter um desenho melhor desses fitocannabinoides e de qual real aplicação deles, né? Se realmente, enfim, tem uma resposta melhor tendo uma concentração maior de um fitocannabinoide do que de outro. Então eu vejo dessa forma. Querendo ou não, a cannabis é uma farmácia, né? Tipo, tem muita substância ali, né? Exato. E acho que isso é uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar para as pessoas entenderem, porque quando a gente usa remédios, de maneira geral, a gente está muito acostumado a tomar uma molécula. Tipo, você toma dipirona, é uma molécula. Você toma fluoxetina, só fluoxetina. Aripiprazol, só aripiprazol. E quando a gente usa um óleo full spectrum, que é um óleo que tem tudo que tem na planta, né, todas as substâncias, você está consumindo muitas substâncias ali, muitas delas com efeito terapêutico. E aí, por isso que a dosagem ela é tão variável também, né? Então, cada pessoa vai ter uma dose e às vezes você troca de óleo e a dose terapêutica de um óleo é diferente da de outro, porque a composição total do óleo é diferente. Então, isso tudo influencia. E assim, a gente tem aquela velha polêmica, né? Que tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas a maconha é porta de entrada para outras drogas ilícitas, assim? Olha, não tenho uma resposta fechada para isso,
O que eu posso te dizer é que existem pesquisas que trazem que menos de 1% das pessoas que fumam maconha usam outras drogas, né? Outras substâncias além da maconha. Quantos por cento? 1%. Então é uma quantidade muito pequena. Só isso? É uma quantidade bem pequena. Mas assim, existem... Usam, você fala, usarem... Com recorrência. Com recorrência. Com recorrência, não é tipo, experimentou. Tá. É uso com recorrência mesmo. Então, é uma quantidade pequena, né, das pessoas que usam maconha com recorrência que usam outras substâncias com recorrência. Agora sim, existem outras linhas que a gente pode pensar. Uma pessoa que fuma maconha como primeira substância, né? Nunca tinha usado nenhuma substância ilícita e fuma maconha. Isso muitas vezes quebra um preconceito para ela usar outras substâncias. Isso também acontece, né? É uma linha que a gente pode interpretar e que pode sim facilitar. Não é incomum uma pessoa que às vezes usa outras substâncias já tenha experimentado maconha. Não é comum que ela seja um usuário frequente de maconha, mas é bem possível que as pessoas já tenham tido uma experiência. Agora sim, o quanto que isso é uma porta de entrada também é variável, porque é isso, a pessoa que compra maconha de maneira ilegal, normalmente aonde ela compra, dependendo, né, do acesso, condição socioeconômica, enfim, vão ter outras substâncias ali, né, no mesmo local que ela está comprando maconha, tem outras substâncias ali. Então isso pode ser um facilitador. Mas dentro do que a gente sabe, usuários frequentes de maconha é uma quantidade desprezível que usam com frequência. Então a gente tem números sobre isso, né? Que Sim. Realmente 1% só utilizam outras com recorrência. Exato. E até na vivência, eu não sei se você conhece muitas pessoas que usam maconha, mas assim, dentro dos meus pacientes, eu tenho vários pacientes que fazem uso adulto de maconha há muitos anos, e são pessoas que não usam outras substâncias. Muitos deles não usam nem álcool, que às vezes dá uma porta de entrada até mais facilitadora para o uso de outras substâncias pela própria ação que o álcool traz no nosso organismo, que é de agir na nossa ponderação, no nosso poder de escolha, né? Na ponderação, porque age no lobo frontal. Então, assim, se eu fosse trazer como porta de entrada e fazer essa comparação com uma droga lícita, que é o álcool, em termos de ação da substância no seu organismo, o álcool é um facilitador muito maior do que a maconha. Legal demais, porque assim, a maioria das pessoas acho que assume isso, né? De que é a porta de entrada. Sim, muita gente. E dá pra você pensar pelos dois pontos que eu falei, né? Mas se você pensar por outros caminhos, fica o questionamento se realmente é porta de entrada, né? E assim, você falou puxando o gancho do álcool. Eu conheço gente que, por exemplo, fuma, mas não bebe, por exemplo, no dia, que fuma e tal. E tem gente que mistura, né? Só que falam que faz muito mal. Como que é isso, se você misturar o álcool com a maconha? Até no contexto médico, eu recomendo os pacientes, se eles forem beber mais do que uma dose de álcool, tipo, no final de semana, por exemplo, né? Uma dose de álcool, tipo uma cerveja. Tipo uma cerveja, exato. Se eles forem beber mais do que uma dose, mas isso é um consenso Carol, tá? Meu consenso. Mas é porque, beber uma cerveja é uma quantidade pequena, né? Então, se eles forem beber uma cerveja, não tem problema. Mas se for beber mais, aí eu falo pro paciente pular a dose daquele horário. Porque é uma medida mais purista, assim, mais cuidadosa da minha parte. Mas é porque os dois metabolizados em concomitância acaba potencializando o efeito do álcool. Então, o paciente acaba sentindo mais, ressaca no dia seguinte. Caramba! Sentindo mal-estar. Então, realmente, a associação das duas substâncias não é muito interessante. Mas o que acontece, assim, se você usar as duas? Ela realmente potencializa o álcool. Você fica mais bêbado mais rápido e você tem uma ressaca pior. Basicamente isso, em termos práticos. E você práticos. tem perigo de passar mal, alguma coisa assim? Aí depende da sensibilidade de cada pessoa, mas eu escutei vários relatos da pessoa vomitar, ter mais tontura, efeitos de como se ela tivesse bebido muito e às vezes nem foi tanto assim, né? Então, é uma associação não muito interessante, né? Misturar álcool com maconha. E existem outros medicamentos que não é interessante misturar com a maconha? Tipo, antidepressivo? Um medicamento específico? Então,
assim, não tem nenhuma contraindicação absoluta de medicação que você não possa usar de jeito nenhum. É porque como a maconha é metabolizada no fígado, né, e a maioria das medicações que a gente toma também são metabolizadas no fígado, a depender de como essa substância é metabolizada, elas podem competir ali. E aí a maconha pode tanto aumentar os níveis séricos daquela medicação, quanto diminuir os níveis séricos da medicação. Só que isso é muito variável, né, de medicação para medicação. A gente sabe que, por exemplo, a maconha com antipsicótico, ela diminui a ação do antipsicótico. A maconha em administração em concomitância com anticoagulantes, ela pode aumentar a ação do anticoagulante, aumentar o risco de sangramento. Então aí é muito de substância a substância mesmo, mas não tem nenhuma contraindicação absoluta, tipo, não pode usar de jeito nenhum, mas algumas interações a gente precisa ter mais cuidado. No seu devido cuidado, né? Exato. O que eu oriento, assim, os pacientes, né, quando é alguém que usa e não quer abrir mão do uso, é tentar usar no horário mais distante da tomada do remédio, né? Isso serve para o álcool também, enfim. Então, se você for utilizar em concomitância, tenta dar o máximo intervalo de tempo possível entre o horário que você tomou e o horário que você vai utilizar isso. E tem um nível de overdose de maconha? Então, não existe registro no mundo de overdose de cannabis, assim, até hoje ninguém morreu por overdose. Existe um cálculo e eles falam quantos quilos você precisaria, mas é uma quantidade muito absurda, assim. Eu vi lá, não sei se é verdade também, falaram que é 15 quilos, uma coisa assim. A quantidade em quilos em específico Bizarro. eu não sei, mas é uma quantidade, tipo, humanamente impossível, exatamente. Nem com aquele bong lá, alguma coisa assim? Não, ainda assim, porque você pensa, é uma planta, né, um negócio muito leve, você precisaria de uma quantidade absurda, assim, de um caminhão, tipo, um quilo de maconha, não é que nem um quilo de ferro, por exemplo, né, de academia, é um negócio que vai ocupar um volume enorme. Então, assim, humanamente impossível, tanto que a gente não tem registro nenhum até hoje, né. E o bong, ele é mais prejudicial? Não, o bong, ele ainda tem aquela questão da água, né, que acaba resfriando um pouco a fumaça, então é uma estratégia de redução de danos, né, ele é como se fosse um vaporizador, que tem uma Mas ele deixa diferente. muito mais doidão, né? Então, aí é porque você acaba inalando mais fumaça, né, diferente do que se você estivesse utilizando um cigarro, né, você acaba tendo um consumo ali maior, pelo padrão do dispositivo, do que se você estiver fumando um cigarro. Você consegue absorver mais. Exato, exatamente. E tem pacientes assim que utilizam? Bong, tem pessoas que fazem uso adulto e eu sempre oriento estratégias de redução de danos, porque tem muita gente que fuma maconha e que quer fumar pro resto da vida, e a pessoa tem uma relação ok com a substância. Tem gente que não... É muito diferente você falar de uma pessoa que fuma maconha todo dia, o dia inteiro, de uma pessoa que fuma maconha uma vez por mês, ou que fuma maconha uma vez a cada 15 dias, né? Não dá pra dizer que essas duas pessoas têm a mesma relação com a substância, porque elas não têm. Então, tem pessoas que usam maconha, têm uma relação boa e querem usar pro resto da vida. E aí, o que eu falo pra elas se você tem uma relação boa com a maconha hoje, você provavelmente vai querer fumar maconha com 50, 60, 70, 80 anos. Como existem pessoas que fumam maconha na terceira idade. Então, eu falo, o ideal é que você consiga ter um uso saudável desde hoje. E o que a gente pode fazer pra isso? Estratégias de redução de danos. Mas aí, nesse caso de utilizar no longo prazo, ela não está associada à perda de capacidade de memória? Então, tem um estudo que até saiu mais recente, um estudo bem interessante, foram mais de 1.000 participantes, então é um estudo significativo, né? E eles acompanharam bebês da Nova Zelândia de 0 a 45, 46 anos. E aí, tipo, você estudando isso, dá pra você estudar tudo, né? Tipo, correlacionar, sei lá, felicidade, casamento, faculdade e remuneração, enfim, dá pra avaliar tudo. E aí, uma das coisas que eles avaliaram foi a relação de cognição e consumo de maconha. E aí, eles pegaram esses usuários já com 40 e poucos anos, né? E aí separaram em grupos. Usuários crônicos de maconha, usuários crônicos de nicotina, né? De cigarro, tabaco, e usuários crônicos de álcool.
E aí eles compararam a cognição e os parâmetros que eles usaram, coisas que eles usaram foi teste de QI, teve exame de imagem, que aí eles avaliaram o volume do hipocampo, que é a região responsável pela memória, e teve um questionário para pessoas que conviviam com pessoas que usavam maconha. Isso achei até engraçado dessa pesquisa. Vou começar pelo questionário. O questionário era tipo... Mas o questionário com os familiares dessas pessoas que foram estudados. Isso, exato. Tá. Tipo, se eram pessoas que se esqueciam das coisas com recorrência e tal. Porque aí é uma visão tecnicamente imparcial, né? Exato. E aí era isso, tipo, essas pessoas percebiam que essas pessoas ficavam esquecidas com mais frequência, enfim, isso do dia a dia. Mas, assim, resultados mais objetivos, né, foi a questão do teste do QI e da redução do volume do hipocampo. Então, os usuários crônicos de maconha, eles tiveram um índice de QI menor e uma redução do volume do hipocampo em comparação com os usuários de álcool e de nicotina. Ah, Carol, significa que fumar maconha é pior do que fumar álcool e nicotina? Fumar álcool, fumar álcool é ótimo. É pior do que beber álcool ou fumar cigarro? Não, né? A gente tem um estudo apontando isso, já começa por aí. A gente não pode tomar isso como uma suma verdade. Mas, para além disso, esse estudo está comparando cognição, ele não está comparando bem-estar, saúde, longevidade no geral. Porque se a gente estivesse avaliando questões hepáticas em relação ao álcool, dependência... Talvez seria pior usar álcool. Se a gente estivesse comparando câncer de pulmão, pior fumar cigarro, né? Então, não vamos, né, demonizar a maconha a partir disso. Vamos avaliar o que tem que ser avaliado. Mas, de fato, esse estudo em específico sugeriu um declínio cognitivo. E, pelo que o estudo sugeriu, realmente, quanto mais tempo a pessoa usava, porque teve por exemplo, os usuários que pararam, né? Pessoas que pararam um tempo. Então, comparativamente, quanto mais longo o uso, maior o prejuízo em termos de cognição. Mas as consequências, né? Exato. E tem também aquela história de que, como o cérebro não está totalmente desenvolvido até uns 24, 25 anos, é interessante não utilizar, né, durante esse período. Exato. Eu também falo isso, que se tem uma idade que seja mais segura a pessoa começar a fumar maconha, caso isso seja uma vontade dela, né, o ideal é acima dos 25 anos, né, 24, 25, porque o tempo que o nosso lobo frontal termina de se formar. Porque existem estudos... Isso também, desculpa interromper, mas... Tranquilo. Falando do álcool, né? O álcool também ele prejudica o desenvolvimento do cérebro até os 25 anos. Sim, exatamente. Mas esses estudos com a maconha em específico, eles mostraram que usuários na adolescência, né? Usuários da adolescência, eles tiveram um afinamento em exames de neuroimagem mesmo dessa região do córtex frontal, né? Que termina de se formar com os 25 anos. Então, isso realmente mostra uma interferência no desenvolvimento ali do cérebro, né? Nessa fase. Então, o ideal se alguém for fumar maconha em algum momento da vida, seria realmente após os 25 anos. E que muita gente não... Respeita. Não respeita essa faixa etária, sim. Sim, é muito comum que as pessoas comecem com 16, 17, 18, às vezes até antes, mas essa é a faixa etária, assim, que eu vejo com mais frequência. E as consequências, então, o subdesenvolvimento do córtex pré-frontal, que vai dizer, assim, vai ser responsável pela sua tomada de decisão? Exato. Assim, a gente tem esse estudo, né, que acompanhou, acho que foram 700 e poucas pessoas também, um estudo significativo. A gente não tem coisas tão palpáveis, do tipo assim, adolescentes que fumaram maconha tiveram menores salários. Ou tiveram uma pontuação menor no QI. Isso a gente não tem. O que a gente tem é esse resultado em exame de neuroimagem. Nem naquele lá que você falou da Nova Zelândia? Em relação a salários? Não, em relação ao QI. O do QI tem, do da Nova Zelândia, mas aí é o uso crônico, né? Aí avaliaram o QI já na fase adulta, com 40 e poucos anos, na meia-idade, né, na verdade. Esse da cannabis em adolescentes específico foi só exame de neuroimagem. Então,
A gente não sabe, tipo, né? Saíram presidentes da República dessas pessoas que fumaram maconha na adolescência? Não sabemos, né? Mas, na teoria, ao menos pelo exame de neuroimagem, tem um prejuízo. Os caras falam que tem um presidente lá que fumava, né? Eu não vou lembrar quem que é, dos Estados Unidos. Tem mesmo. Nossa, me falaram esses dias. Será que é o Bill Clinton? Gente, eu não sei. Não sei. Mas tem uns lá. O Barack Obama usa, né? Usava, sei lá, pelo menos. Isso aí eu não sabia. Eu acho que sim. Mas é... Não, posso estar falando besteira também, não sei. Mas é relativamente comum, né? Muita gente tinha, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem um pouco menos, mas ainda é uma coisa presente da ideia de que pessoas que fumam maconha são preguiçosas e que não trabalham. E realmente o uso crônico de maconha, ele pode levar a síndrome amotivacional, que traz um pouco essa realidade da pessoa ficar mais desmotivada e muitas vezes não conseguir estudar ou trabalhar bem. Mas, num contexto geral, existem muitas pessoas inteligentíssimas, bem-sucedidas, que ocupam posições de destaque na sociedade do ponto de vista capitalista, eu diria. Elon Musk, né? Exatamente. E que fumam maconha e desempenham suas atividades sem grandes problemas. Legal. E você acha que esse preconceito vem sendo diminuído ao longo do tempo? Vem melhorando isso mundialmente no Brasil, assim? Bastante. E especialmente, eu acredito que uma das coisas principais é pelo uso medicinal. Isso acaba desconstruindo, né, um pouco. Porque se você olha para uma planta que foi demonizada há tanto tempo e vê que ela ajudou seu filho a cessar as convulsões que ele tinha todos os dias, não dá para você condenar essa planta, sabe? Então, acredito que o mesmo contexto sobre o uso adulto, ele tem melhorado pelo contexto do uso medicinal. Esse é um dos seus objetivos, tipo, fazendo conteúdo, produzindo e tal? Com certeza, assim, é um campo a ser explorado, né? É uma questão que hoje tá muito melhor, mas ainda existem muitos tabus, muitos receios, né, em relação, inclusive, ao uso medicinal. Não sou nem falando de uso adulto, de uso medicinal mesmo. Então, a minha ideia ali com o Instagram... É o quê, exatamente? É o que as pessoas chamam de uso recreativo. É que a gente fala adulto porque recreativo... Porque o uso fumado, ele pode ser medicinal para aquela pessoa. Por isso que a gente não usa recreativo. Porque nem sempre ela tá fumando de rolê. Às vezes ela tá fumando para aliviar a dor dela, para melhorar o sintoma ansioso. Então, não dá para você dizer que essa pessoa tá recreando ali, né, com a maconha. Mas é mais uma questão de nomenclatura mesmo. Me perdi. O termo técnico é uso adulto, então. Vocês utilizam. No contexto da cannabis, a gente acaba preferindo usar o uso adulto. Aí a gente tava falando no caso do preconceito, né? Você tava falando do uso adulto, que... Tá. Com a questão do Instagram. Exatamente. Então, minha ideia ali é muito de quebrar esses preconceitos mesmo, né? De trazer informação e, enfim, são coisas que a gente só vai conseguir conscientizar as pessoas com informação mesmo, tanto do né? uso medicinal como do uso adulto mesmo, né? O que pode ser melhorado, porque assim... Você é a favor do uso recreativo também? Olha, eu não faço uso adulto da cannabis, acho que esse é o primeiro ponto. Mas, assim, acho que é uma decisão individual, né? É uma questão como, sei lá, beber álcool não é uma coisa saudável, mas algumas pessoas bebem e se elas têm uma relação saudável com álcool, quem sou eu para interferir, né? Não vou dizer que eu sou a favor nem contra, né? Não é uma substância legal, com benefícios, enfim. Mas se a pessoa tem uma relação ok, quem sou eu para interferir? Então, acho que se uma pessoa tem uma relação saudável com a maconha e ela se sente bem quando ela fuma, quem sou eu para condená-la? E na liberação das outras drogas, assim, tipo, saindo um pouco do assunto da maconha, mas falando de tudo, você acha que é interessante liberar mesmo? Olha, é porque liberar é uma palavra que pode soar ambígua. Eu acho que descriminalizar o uso pode ser uma coisa interessante, como a gente tem em Portugal, por exemplo. Mas assim, agora me vem uma dúvida, Carol, só puxando o gancho rapidão. Porque assim, hoje, você portar até 40 gramas é permitido, ok? Aham. Só que agora, a compra ainda é ilegal. É ilegal. Ou seja, uma pessoa que tem, provavelmente ela comprou, né? E tipo, ela tá agindo como cúmplice do cara que tá vendendo também.
Total. Não, isso é um problema de só descriminalizar, porque aí você ainda existe, né, ainda vai existir o tráfico e todos os problemas em torno dele. Tem o lado positivo porque você criminaliza menos, né, as pessoas, enfim. Então, tem essa vantagem, mas ainda vai existir o tráfico, com certeza. Por isso que a regulamentação, uma legalização de você ter... como a gente tem em alguns países, acaba quebrando o tráfico. Você ia falar da Europa, disso, né? não é? Não, eu ia falar de descriminalização de todas as drogas em Portugal, por exemplo. Tá. É um país que descriminalizou todas as substâncias. Né? Todas? Todas as substâncias. Então, as pessoas não são presas. Enfim. Faz tempo isso? Caraca, foi antes de 2017, 18. Agora o ano exato eu não me recordo. Mas é recente, tipo... É uma coisa dos últimos 10 anos pra cá. 10, 20 anos. Mas assim, eu acho interessante a não criminalização de usuário de substância, porque aí você vai tratar um usuário como usuário, não como um criminoso, né? E esse tipo de recepção, né, é que realmente essas pessoas tenham mais acesso à saúde, à orientação, enfim, né, educação mesmo. Falo até pelo contexto da cannabis, que é uma substância mais de boa, né, em relação a algumas outras, em relação à dependência e outras questões que a gente pode trazer. Mas eu recebo várias pessoas que trocam ideia comigo no Instagram e até pacientes que nem sabem o que é estratégia de redução de danos. Tipo, nem sabem, nossa, mas eu posso usar um vaporizador que eu não vou estar consumindo os produtos da combustão? Não sabem que eles têm que fazer pausa. Não sabem sobre síndrome amotivacional. Não tem informação sobre várias questões. E são pessoas que usam maconha às vezes há 10, 15 anos, né? Então, pessoas que às vezes nem conhecem uma flor. Tipo, fumaram prensado a vida inteira e não sabem o que é uma flor. Ou seja, como não tem fiscalização, as informações são ruins, não chega na pessoal. Exato, e essa pessoa... É ruim. Exato, e essa pessoa nem sabe, tipo, sobre os problemas ou benefícios ou como ter uma relação melhor com isso, porque ela não tem informação mesmo, né? E às vezes tem vergonha do próprio consumo, então não compartilha com outras pessoas e aquilo fica ali muito restrito. Então, acho que quando a gente descriminaliza, que é você não condenar ao crime mesmo uma pessoa que usa, você traz um olhar mais compassivo da sociedade para esse indivíduo que está fazendo uso e, dentro disso, maiores fontes de apoio e de cuidado para essa pessoa, né? E essa lei não entrou como apenas temporária, né? Vai realmente perdurar aí. A descriminalização, você fala? Olha, a gente tem que perguntar pro pessoal do jurídico. Os advogados criminais. Mas a priori sim, eu acredito que a gente já vem com essa luta há tantos anos, né? Quantas marchas da maconha, quantos movimentos, então eu realmente espero que isso venha para ficar mesmo na sociedade. Pô, dizem que a sociedade assim já utiliza maconha, cannabis há milhares de anos, né? Sim, exatamente. Antes de Cristo já existem registros, né, do uso para finalidade medicinal, para finalidade industrial, né? Tem o cânhamo, que é um tipo de cannabis com pouco fitocannabinoide, ele é mais utilizado para questões industriais, produção de tecido, corda, papel, enfim. Carol, mudando só um pouquinho de assunto, você também fala sobre outros aspectos, né, como dormir melhor e etc. Que também está tudo relacionado ao assunto da cannabis, na minha opinião. Então, o que você acha que a gente deve adotar assim, de hábitos para reduzir a nossa ansiedade assim, no dia a dia? Maravilha, muitas coisas. Bom, eu acho que a primeira coisa é ter uma rotina. Você está falando de sintomas ansiosos, né? Acho que a ansiedade, ela vem muito da necessidade do controle, da previsibilidade, né? Da necessidade de previsibilidade. Então, quando a gente tem uma rotina pré-estabelecida, tu tens uma previsibilidade do que tu vais fazer no teu dia, né? Então, se todo dia eu acordo às 7 da manhã, tomo meu banho, vou pra academia, depois vou pro trabalho, no final da noite, sei lá, tenho aula de inglês, depois eu durmo tal horário, tipo, muitas decisões ao longo do seu dia, elas já estão programadas e você não precisa gastar energia psíquica pensando nisso. Então, isso já tá quase que automatizado, né? Então, assim, ter uma rotina bem estabelecida ajuda demais. Isso é um dos pontos.
Na prática seria o quê? Anotar numa agenda? Não necessariamente, tentar manter os horários todo dia. Então, todo dia eu almoço meio-dia, todo dia eu tomo café 8 horas, todo dia eu acordo 8 horas, todo dia eu deito horas. Porque tem pessoas que têm uma rotina muito bagunçada, né? Que acorda um dia 8, outro dia 10, outro dia 11, e aí tem muita flexibilidade. Isso fomenta muito sintomas ansiosos. Então, isso é um ponto importante. Ter uma rotina bem estabelecida. Se você preferir escrever no papel, planner, Google Agenda, o que preferir, não tem problema. Mas ter uma rotina é ótimo. Uma outra coisa importante, né? Sono. Então, ter uma boa qualidade de sono, ter ali o seu ritual do sono, diminuir a quantidade de telas, né? Meia hora, 1 hora antes de dormir, evitar tomar café estimulantes depois de 3 da tarde, não comer muito, né? Não ter uma refeição tão copiosa logo antes de dormir. Por que comer muito antes de dormir é ruim? Porque a gente gasta muita energia na digestão, né? Você tem um gasto energético na digestão, enfim. E se quando você deveria estar descansando, você está trabalhando ali, né? Gastando energia para digestão. Corpo não descansa totalmente. Seu corpo não descansa. Tanto que assim, nossa, comer uma feijoada e deitar, parece que você acorda baqueado, né? Tipo, teve altos pesadelos, então assim, não é um sono de qualidade, comer feijoada e dormir. Então tentar ter uma refeição, não precisa ser, eu vou comer salada à noite, mas ter uma refeição mais leve antes de dormir, isso ajuda bastante. Um outro ponto, e aí é isso, né? Ter uma boa qualidade de sono, ter bons afetos, né? Você ter conexões com pessoas, isso melhora a nossa saúde mental de maneira geral. Então, você ter na sua semana, não necessariamente todos os dias, mas na sua semana, um momento para você ter tempo de qualidade com as pessoas que tu amas, né? Enfim, que tu te sentes ali conectado e tal. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que ajuda aí, é bem focada em sintomas ansiosos mesmo, é uma técnica de TCC que chama horário da preocupação. Basicamente tu tirares um horário do teu dia pra se preocupar. E a gente recomenda que isso não Como seja assim se preocupar? Vou já explicar. Que isso não seja antes de dormir, né? Que seja antes de alguma atividade que vá ser relaxante pra ti. O horário pra se preocupar é porque tu vai tirar um momento pra escrever todas as tuas preocupações. E aí, de um lado, tu vais anotar as preocupações que tu não podes fazer nada sobre. Porque, às vezes, a gente fica preocupado com coisas que não tem o que a gente fazer sobre. Sei lá, estou preocupada se eu vou... Vou até anotar. É interessante. Mas tipo, sei lá, tô preocupada se eu vou ter uma doença autoimune daqui a 5 anos. Tipo, eu não tenho controle sobre isso, sabe? O máximo que eu posso fazer é tentar ter um estilo de vida saudável. Mas não tem nada que eu possa fazer sobre, né? Às vezes você tá preocupado, nossa, será que meu filho vai querer fazer uma faculdade de medicina particular e como eu vou pagar isso? Tipo, caraca, seu filho tem 5 anos, como que você tá pensando nisso agora? Então, assim, de um lado, a gente vai escrever tudo que a gente está se preocupando e que a gente não pode fazer nada sobre. Do outro lado, a gente vai escrever as coisas que a gente está se preocupando e que a gente pode fazer algo sobre. Eu estou preocupada com o boleto que eu tenho que pagar. E aí, se for algo que, né, a gente pode pagar o boleto. Esperamos que sim. E se for algo que tu podes fazer naquele momento, o ideal é que tu já faças. Se for uma coisa rápida. Então, eu tenho que ligar pra cobrar isso aqui. Já liga e já resolve. Eu tenho que mandar um e-mail. Porque às vezes a gente também fica isso, né? Naquela angústia mental. E, tem que pagar. Não paga. Uma coisa que você resolveria em 2 minutos. Então, assim, se já puder resolver na hora, resolva. Não posso, né? Porque eu vou ter que fazer isso próxima semana, depois no outro mês. Se for algo que tu não possas fazer naquele momento, tu crias um plano de resolução. Então, na próxima semana, eu vou cobrar tal pessoa. Eu vou mandar um e-mail pra fulana. Eu vou pagar isso. Você fica mais tranquila em relação a esses problemas na sua cabeça pra tentar ficar lembrando, né? Exato. Quando você coloca no papel ou anota em algum lugar, parece que você fica mais relaxado, né? Porque já tá lá e você vai receber essa notificação, né? E cria forma. Uma coisa que era subjetiva, que era só um pensamento, e muitas vezes um gigante que estava te atormentando, ele vira uma palavra, ele vira algo palpável. E essa ideia é de que tu realmente consigas esvaziar a tua mente e em outros momentos do dia, quando essas preocupações que estão ali anotadas vierem, tu consigas contornar no sentido de, peraí, eu já pensei nisso aqui. Tipo, e eu já sei o que eu vou fazer, então eu não preciso ficar gastando minha energia
mental neste momento para resolver isso. Vou focar no que eu preciso fazer agora. Então é muito interessante o horário de preocupação e muitas vezes melhora até a qualidade do sono das pessoas, porque é muito comum as pessoas que têm insônia terem insônia inicial, que é essa insônia, a dificuldade de entrar no sono por ficar ali ruminando, né, mil coisas. Assim, Carol, a gente sempre tenta buscar como viver a vida da melhor forma, né? Então a gente tá falando aqui de cannabis, como que ela pode ajudar a gente a resolver alguns problemas, também como dormir melhor, etc. Todas essas coisas estão relacionadas ao nosso bem-estar subjetivo, né? Que na neurociência é um nome para felicidade, né? Uhum. Agora eu queria te perguntar, qual na sua opinião é a melhor forma, assim, na sua vida, né? Para você, como viver da melhor forma? Nossa, pergunta profunda. Mas, legal. Eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes é conexão social. Além das coisas básicas da vida, né? Pensando... Claro que para você ser feliz, você precisa ter as suas necessidades básicas de sobrevivência atendidas, né? Isso é uma coisa muito importante. Então... Partindo do básico de que você tem onde morar, você tem comida e você tem água, né? Enfim, pensando além do básico, conexões sociais. Isso é muito, muito importante, né? A gente ter esse sentimento de pertencimento. Até porque quando uma pessoa, a gente sabe hoje que o isolamento, ele mata mais do que fumar 13 cigarros por dia. Então, quando a gente tem essa sensação de isolamento, né, de não pertencimento a um grupo, enfim, de pessoas, isso ativa a mesma região da dor no nosso cérebro, é como se fosse uma dor social. Então, as conexões sociais eu colocaria assim como um dos principais pontos para a nossa felicidade mesmo, para a nossa saúde mental, para ter uma vida plena, é realmente ter esse sentimento de pertencimento, de conexão com outras pessoas. Para além disso, espiritualidade eu considero uma questão importante. Eu não diria uma condição sine qua non para ser feliz, mas um ponto importante que acaba contribuindo. Você fala, tipo, acreditar em alguma coisa, assim, em Deus. Não necessariamente religião, mas espiritualidade nas suas múltiplas facetas mesmo, né? Que pode ser para alguns a conexão com a natureza ou com outras questões, mas é um fator importante de bem-estar, enfim, de propósito, né? Dá muito propósito, senso de propósito para a vida. Além de conexão com pessoas e espiritualidade, que acho que são 2 pontos bem importantes, eu vejo o autoconhecimento como uma fonte de felicidade também, né? De bem-estar, enfim. Porque se conhecer, entender as suas necessidades e, né, o que você precisa de necessidades afetivas para serem atendidas, né? Entender o que te faz bem, o que não faz, em quais lugares tu queres estar, em quais lugares tu não queres, enfim. Ter essa percepção mais profunda de si mesma e das suas relações é um ponto que contribui muito para nossa felicidade. Então, eu acho que eu linkaria esses pontos, assim. Mas, assim, ciente de tudo isso, por que, por exemplo, fazendo uma provocação aqui, você não abandona o que você está fazendo e só se dedica a essas 3 coisas, assim? A conexão com pessoas, espiritualidade e autoconhecimento. Porque eu vivo numa sociedade capitalista e eu preciso pagar minhas contas. Então, mas se você abandonar tudo, por exemplo, ir para um lugar que você paga R$1.000 de aluguel, sei lá, ou quase não paga, e aí fica lá só praticando essas 3 coisas. Mas é porque o meu trabalho estaria dentro dessas 3 também. Mesmo que eu fosse milionária, por exemplo, eu continuaria exercendo o meu trabalho. Talvez com uma carga horária menor que eu exerço hoje. Mas o meu trabalho me dá senso de propósito, que é uma coisa que a espiritualidade dá, e me dá conexão com pessoas. E me traz autoconhecimento, de certa forma, porque relacionar-se é uma coisa espelhada, né? Você se conhece se relacionando com as outras pessoas. É óbvio que um relacionamento médico-paciente é diferente, mas é uma forma de aprender e de se conhecer também. Então, eu acho que eu não largaria tudo e viveria hippie, por exemplo, porque o meu trabalho me traz essas coisas também. E você acha que a vida tem sentido? Tem. Por quê? Eu tava esperando por essa pergunta.
Como eu falei, espiritualidade é uma questão importante pra mim, então acho que a minha resposta talvez seja enviesada pelas minhas crenças espirituais e pela pessoa que eu sou, por tudo que eu já vivi na vida, enfim. Assim como qualquer outra pessoa que estaria respondendo aqui, né? Mas eu vejo sentido... Porque, enfim, o mundo é tão gigante, né? Com tantas coisas... enfim, com a natureza, com as galáxias e com tudo que hoje a gente sabe, né? Que é ainda maior e a gente é um ponto muito minúsculo de tudo isso. Mas isso só não fala que a vida não tem sentido nessa... Não, pra mim é exatamente o contrário. Pra mim é tipo, numa imensidão tão grande, eu consigo existir com tantas facetas que a vida nos dá, sabe? Enfim, de conhecer outras pessoas e de construir uma história, mesmo num mundo tão gigante, em tantas imensidões, eu consigo fazer uma coisa absolutamente única e exclusiva, que é a vida que eu tenho, sabe? Tipo, que ninguém mais vai ter. Porque a gente é exatamente as construções. Tipo, podem ter outras pessoas, psiquiatras que trabalhem com cannabis, por exemplo. Mas, caraca, a Carol, filha do Cleonardo, da Iracema, que nasceu em Santarém do Pará, que foi morar em Brasília, que fez isso. Toda essa trilha, só existe eu no mundo. E não que isso me dê uma sensação de grandiosidade, nossa, como eu sou especial. Mas isso me dá um senso de, caraca, só tem eu, sabe? E, tipo, não um senso de super importância, sabe? Mas, assim, essa vida só vai ter eu pra viver. Sabe? Porque meus pais mesmo podem ter outros filhos, mas eles vão viver outras histórias. Porque eles são outras pessoas. E eles têm uma visão de mundo talvez diferente da minha. Porque por mais que a gente seja da mesma família, vão existir outras bifurcações no caminho que vão ser diferentes e que vão fazer a gente ser diferente. Embora talvez com algumas intersecções em comum. E se eu tivesse nascido numa família totalmente diferente, em um outro lugar do mundo, numa religião diferente, numa época do mundo diferente, eu teria vivido uma vida totalmente diferente da que eu vivi. Então, acho que entender essas sutilezas de cada micro coisa que vai compondo a nossa vida dá muita beleza e sentido pra ela, ao menos a meu ver. Mas então, se existe um sentido, qual é ele? Eu acho que é escrever a sua história de uma maneira autêntica, que só você vai viver no mundo. Mas se daqui a 4 bilhões de anos, por exemplo, a Terra já vai ser engolida pelo Sol e a gente nem vai existir mais humanidade, provavelmente, qual que é o sentido de tudo isso? Escrevendo agora, porque o que eu tenho é hoje, né? Essa é a certeza. Então, pra mim, vale a pena. Porque eu sou uma matéria pensante nesse momento. Quando a Terra foi engolida pelo Sol, eu não existirei mais. Então, independente do futuro, por todas as belezas que existem na vida, pra mim vale muito a pena viver o hoje. E sobre o fim da vida, você tem medo da morte? Nossa, só perguntas profundas agora. Cara, eu posso dizer que sim. Não um medo de, tipo, de acabar a minha existência, mas acho que como eu falei, conexões são muito importantes para a saúde mental e para mim também, são coisas extremamente importantes. E eu acho que esse receio se daria muito mais por entender que a conexão que eu tenho hoje vai acabar. Vai acabar, exatamente. Essas conexões vão acabar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão na minha vida. Tipo, essa conexão acabaria. Eu acho que muito mais pelas conexões com as pessoas do que por qualquer outra coisa, sabe? Então, por mais que, enfim, eu particularmente acredite, né, numa vida depois e tal, ainda assim a configuração do que a gente acredita dessa próxima vida não vai ser igual ao que a gente vive aqui hoje. Então, essas conexões se encerrariam de qualquer forma. Então, assim, eu não diria um medo, mas eu acho que existe talvez uma angústia em relação a essa finitude dessas conexões que eu nutro hoje, sabe?
Carol, obrigado por ter vindo aí. Imagina, obrigada pelo convite. Foi muito bom, aprendi muita coisa hoje. Fico Tenho feliz. certeza que o pessoal também. Muito obrigada. E fala suas redes aí pro pessoal te seguir. Maravilha. Bom, pra quem não me conhece, as minhas redes sociais é Cannabis com Carol. Podem seguir lá, eu sou super aberta, gente, pra trocar ideia. Então, Carol, eu li isso aqui, quero conversar sobre isso aqui que você falou no podcast. Enfim, podem mandar direct que a gente troca uma ideia, vai ser um prazer. Bom, show de bola. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal e também dar alguma dica pra gente melhorar, né? Porque a gente sempre busca fazer o melhor e sempre tá aprimorando. Então, siga a Carol nas redes sociais, vão estar na descrição. Siga as redes do podcast também. E tchau, tchau. Até a próxima.